a gente precisa ter uma capacidade de síntese muito grande para que vocês não fiquem aí uma hora escutando o orador conversar. E eu queria, antes que a gente fizesse alguma leitura, eu queria fazer um pouquinho, rever as coisas que a gente aprendeu nesses últimos domingos. Mas antes, eu queria também lembrar aos irmãos uma coisa que é fundamental, que é para a gente compreender toda essa saga do grande conflito, que é nada mais nada menos do que a história da redenção. Toda essa história, ela se insere numa coisa muito simples, são as controvérsias teológicas da história da salvação. A rigor, na teologia, se acredita que nós teremos 4 grandes controvérsias teológicas, 4 grandes momentos em que as pessoas não se entendiam no que diz respeito à compreensão da verdade. A primeira controvérsia teológica que nós tivemos foi na época de Noé. Qual era a controvérsia teológica? Era se existiria mesmo dilúvio. Porque nunca havia chovido. E agora aparecia aquele sujeito construindo um barco dizendo que ia chover. Chovia ou não chovia? Essa era a grande discussão. Todo aquele anúncio profético que Noé estava fazendo iria ou não se cumprir. E aí a história vocês já sabem como aconteceu. Tá? Não vamos aqui entrar nos detalhes. A verdade é que houve o dilúvio. A segunda controvérsia teológica que nós vamos encontrar na história da redenção é quando Jesus aparece no cenário da história humana. E qual era a controvérsia? Jesus era ou não era o Messias? Era ou não era o Filho de Deus? Aquele era o Cristo? Essa foi a grande controvérsia. Por isso que houve aquele grande momento de decepção dos discípulos quando Cristo foi colocado no madeiro, naquela cruz, crucificado entre 2 ladrões e morto. Essa controvérsia, ela só é resolvida com a ressurreição e o surgimento do cristianismo. Segunda controvérsia teológica. A terceira controvérsia teológica, ela vai acontecer na Idade Média. O livro Grande Conflito trata dessa questão. Até a Idade Média, até os meados do século XV, só existia uma igreja cristã, que era a Igreja Católica. Católica significa universal. O nome católico é universal. Só existia a Igreja Católica durante 15 séculos. A Bíblia não era uma Bíblia assim. Era um monte de livros, de rolos, guardados em muitas bibliotecas. E eram os concílios, os estudos, as definições que iriam definir a Bíblia como ela é hoje. Para você ter uma ideia, só evangelhos existiam 50. O Evangelho de Tomé, o Evangelho, muitos evangelhos de Pedro, ficaram 4 evangelhos. Nesse momento houve a terceira grande controvérsia. O que é fonte de verdade? A palavra ou a tradição? Foi a grande controvérsia. Em que é que nós vamos nos embasar para definir a verdade de Deus? Na palavra ou na tradição? E a igreja escolheu a tradição. Por isso que no catolicismo não só existe a igreja de Roma, existem diversas igrejas católicas também. Existe a igreja católica ortodoxa, existem os ritos, o rito maronita, por exemplo, todos são católicos. E eles escolheram a tradição. Então, para eles, a fonte da verdade não é só a Bíblia, é também a tradição. É a Bíblia, mas também o que decidiram os concílios, as bulas dos papas,
Para eles isso tudo é fonte de verdade. Essa foi a terceira grande controvérsia que ainda hoje se discute. E nós temos a última controvérsia da história humana, que é o livro Grande Conflito vai nos trazer. A última grande controvérsia vai ser sobre adoração. Adoração. Como adorar a Deus? Qual o dia que se adora a Deus? Qual a forma de adorar a Deus? Essa é a grande controvérsia dos últimos dias e é sobre isso que a gente trata no Grande Conflito. Vamos agora recordar também um pouquinho do que a gente estudou até aqui. Nós estamos estudando profecias. Para que é que a gente tem que estudar profecia? Qual é a finalidade da profecia? Qual é a finalidade da profecia? A profecia, conhecer as profecias leva para o céu? Hein? Eu conhecer as profecias me garante que eu estou salvo? Não. Então, para que é que servem as profecias? As profecias têm uma função muito clara: nos prevenir e nos mostrar o caminho da nossa salvação. É para isso que serve a profecia. Quando a gente conhece a profecia e procura viver de acordo com ela, e foram isso que os primeiros cristãos fizeram, você conhece a profecia, você tem como, no momento certo, você saber se aquilo é de Deus, se não é. Qual é a decisão que você vai ter que tomar diante daquele fato, porque você conhece as profecias. Por isso que quando o general Tito cercou Jerusalém, que foi o pior cerco militar da história da humanidade, eles cortaram as fontes de águas, cortaram as fontes de alimentação. E Flávio José, que é um historiador daquela época, ele disse que foi uma tragédia tão grande que as mães mataram os filhos pequenos para comer, para não morrer de fome. Com os cristãos não aconteceu nada disso. Por quê? Porque os cristãos conheciam a profecia. Os judeus recusaram essa profecia, que era a profecia de Jesus, de Mateus, lá do capítulo 24. Quem conhecia eram os cristãos. Na profecia de Mateus 24 tem dois momentos. Tem um momento que diz respeito a Jerusalém e tem um momento que diz respeito ao futuro, aos tempos que nós vivemos. É tanto que Jesus cita Daniel. Os judeus não aceitam Daniel como profeta. Vocês sabiam disso, né? Os judeus não aceitam. Por que é que nós cristãos aceitamos Daniel como profeta? Porque Jesus cancelou. Jesus fala das profecias de Daniel. Jesus fala de Daniel. Então nós aceitamos Daniel. Aí qual foi o diferencial? Os judeus que não aceitaram a profecia morreram todos. Foi uma tragédia. Jerusalém foi destruída. Os que não morreram foram expulsos. Mas os cristãos, como os cristãos sabiam da profecia, o que foi que fizeram? Fugiram para uma cidade chamada Pela, que fica lá perto, e nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. Então a profecia tem essa função, a função de nos prevenir. Eu vejo, às vezes acontecem alguns sinais, que diz, a vida de Jesus. Você conhece a profecia, sabe que não é. Entendeu? Você já sabe. Até porque no livro Grande Conflito você vai ver depois que o Satanás vai tentar forjar uma nova vida de Jesus, uma segunda vida. E aí nós estaremos preparados para saber que aquilo é um Messias impostor, não é Jesus. É por isso que temos a profecia. E ainda recapitulando um pouquinho o que nós vimos até aqui, como é que começa a história dos cristãos? Quando Jesus morre, que ressuscita, o cristianismo começa ali em Jerusalém. Primeiro se converte 3.000 pessoas e aí começa um processo de conversão. Nesse tempo não era cristianismo, não era cristão,
eram os seguidores do caminho. Aqueles que são do caminho. Era assim que falavam para os cristãos. Por quê? Porque Jesus não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqueles que seguem esse Jesus de Nazaré são aqueles do caminho. Aí começou a ter perseguição. Olha o Satanás, como ele é um grande estrategista militar. Olha o que aconteceu. Quando os primeiros cristãos, os do caminho, começou a acontecer o grande movimento de conversão em Jerusalém, começou a ocorrer as perseguições. Estevão é apedrejado, depois Tiago é decapitado, e aí os cristãos fugiram. Os do caminho que podiam fugiram, e fugiram para uma cidade grega mais próxima chamada Antioquia ou Antioquia, e lá eles passaram a ser chamados de cristãos. Olha que coisa maravilhosa, o nome passou a ser lá. Quando Barnabé chegou lá, se surpreendeu. Eu estou pulando a história, porque senão eu vou passar a noite aqui conversando. Quando Barnabé chegou lá, se surpreendeu que o nome não era mais aqueles do caminho, eram cristãos. Por quê? Se eles tinham o mesmo Deus dos judeus, que era Javé, se eles guardavam o mesmo dia dos judeus, que era o sábado, se eles em tudo parecia com os judeus, o que era que diferenciava ele dos judeus? É que eles eram tão apaixonados por Jesus, eles falavam tanto em Jesus, eles tinham tanto amor por Jesus. Jesus modificava a vida e transformava a vida das pessoas. Antioquia era uma cidade grega, eles lá não conheciam o Deus Javé, eles não tinham a mesma experiência de Deus que vinha trazendo o povo judeu, eles não conheciam o hebraico, eles não conheciam a Escritura, mas eles, quando ouviram falar de Jesus, eles aceitavam o Deus Javé dos judeus, porque tinham amor a Cristo. E aí eles passaram a ser chamados de cristãos. E aí começa a perseguição dos judeus contra os cristãos. Os judeus matam os cristãos. Começam os judeus a matarem os cristãos. Essa história é interessante porque depois entra Roma na história. E aí Roma já, quem persegue já os cristãos, já não é mais os judeus só, os romanos também, porque os cristãos começaram a crescer dentro do Império Romano, e aquilo era uma ameaça do ponto de vista até política, por causa da concepção, o imperador era um Deus, esse povo tem outro Deus, e aí os romanos começaram a matar os cristãos. Antes eram judeus que matavam cristãos. Depois eram gentios, eram pagãos que matavam cristãos. Mas quando chegou no século IV, início do século IV, o Império Romano estava numa crise muito grande, porque os povos bárbaros, os eslavos, que haviam iniciado um processo de conquista ali pelo norte da Europa, se aproximavam cada vez mais da Península Itálica, e o Império Romano, até por causa da corrupção interna do Império Romano, começava a perder batalhas, começava a perder territórios, principalmente no norte da África, e aí o imperador romano, na época era Constantino, olha a estratégia, por isso que eu digo que o diabo é um estrategista. Ele disse o seguinte: olha, matando o cristão só está aumentando o cristianismo. O sangue dos mártires era semente. Cada mártir que morria, mais cristãos que surgiam. Então ele resolveu fazer diferente. Se eu vou botar um cavalo de Troia dentro desses cristãos, e aí o imperador Constantino tem a falsa conversão de Constantino. Constantino se diz cristão agora. Interessante que ele botou o exército dele todo dentro do rio e mandou todo mundo se abaixar dentro do rio até molhar a cabeça. Aí quando todo mundo se abaixou, molhou a cabeça, que subiu, ele disse: pronto, estão batizados.
E é assim que começa agora o processo de destruição da mensagem de Jesus. Até esse momento o cristianismo vinha puro, cristalino. A partir de agora o cristianismo passa a sofrer um outro problema. Porque a partir de agora, quando os cristãos estão dentro do Império Romano, começa a entrar dentro do cristianismo valores que não eram mais valores cristãos. Você sabia que não existia igreja, catedrais, não existia. Foi com a entrada de Constantino e com a suposta conversão de sua mãe que começaram a se construir as grandes catedrais, as grandes igrejas. Foi a partir daí que começou o hábito. Antes não, as igrejas eram nas casas dos irmãos. E aí, resumindo a história, quando Constantino ele sente que o Império Romano vai ruir e ele não pode fazer muita coisa, ele transfere a capital de Roma para uma cidade chamada Bizâncio. Eu costumo dizer que lá era o encontro das civilizações. Ele foi um estrategista, porque Bizâncio era a cidade mais importante do Oriente Médio, porque ela ficava no Oriente Médio, no Médio Oriente. Qualquer carga, qualquer coisa que pudesse vir do Oriente, dos países que não eram nem conhecidos ainda, para a Europa, que não existia, mas que existiam os territórios, teriam que passar por Bizâncio. Os próprios povos bárbaros, eslavos, que estavam vindo para conquistar terras, que hoje é a Europa, teriam que passar por Bizâncio. E aí ele vai para lá e coloca lá a sede do Império, e transforma a sede do Império em Constantinopla, dá o nome dele para a cidade. Olha que coisa bonita. Mas até ainda não existe o papado. Como o bispo de Roma era a figura mais importante que tinha no Ocidente agora, porque o imperador não morava mais em Roma, então a figura mais importante que as pessoas se dirigiam para ele, quem era? O bispo de Roma, que era aquela figura mais emblemática. Mas aí, quando chega no século VI, volta de 560 mais ou menos, já é Teodósio que transforma o bispo de Roma no papa. E aí dá um grande cisma na igreja, a igreja do Oriente se separa, e aí Roma passa a absorver os valores que são do Império Romano. A cor púrpura é uma cor que vem dos senadores de Roma. A cúria romana, que hoje tem, que é a cúria que fica os cardeais, é do Senado romano. Muitas das instituições do antigo Império Romano são herdadas pela Igreja Católica. Só que vão sendo desmontado devagarinho todas as concepções cristãs que haviam sido construídas, e vai entrando devagarinho dentro da igreja valores que não eram valores cristãos, como por exemplo a doutrina dos santos. O sujeito morre, vai para o céu e lá vira santo, e outras coisas que não vou entrar aqui muito em eu queria que a gente lesse agora. Deu para entender até aqui, né? Como que foi que aconteceu, né? E aí a igreja entra, depois o Império Romano é destruído, aí nós passamos por toda aquela fase da Idade Média. Na Idade Média tem a cruzada. Olha que o Satanás como é terrível. Agora são cristãos matando não cristãos. Com as cruzadas, os cristãos passam a matar os não cristãos. E depois vem a Inquisição. Na Inquisição é cristão matando cristão. Essa é uma história muito terrível. Pois bem, e agora abram aí a Bíblia em Isaías 58. Isaías 58. Porque com esses dois não vou mais demorar muito, porque os capítulos que eu tenho para ver, com o que eu falei aqui, já vai dar para os irmãos entenderem. Isaías 58,
no verso 13, nós vamos entender direitinho a última controvérsia e o que é que nós vamos fazer daqui para frente, não é? Numa dimensão profética. Diz assim, capítulo 58, verso 13. Preste bem atenção. Se desviares o pé de quê? De profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando a palavras vãs. Verso 12: os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado o quê? O que está escrito aí em 12? Será chamado reparador de brechas. E o que mais? Restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aí nós vamos entender agora o papel da igreja com essas palavras: reparador de brechas, consertador de veredas. E agora vamos ler Apocalipse. É rapidinho esses dois textos. Vocês conhecem Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12, ele dá uma definição da igreja dos últimos dias, da igreja dos últimos tempos, da igreja do tempo que essas coisas vão acontecer, da igreja do tempo da profecia. Apocalipse 14, 12, ela fala da igreja da profecia e ela constrói uma identidade da igreja. Diz assim: aqui está, digam comigo, a perseverança, o que mais? E a fé em Jesus. Guarda o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Pois bem, nós vimos na semana passada que a irmã que pregou aqui falou do grande movimento milerita e do movimento adventista do século XIX. Falou de 1844, do dia do grande desapontamento, estão lembrados, e de que os irmãos continuaram estudando as profecias e descobriram aquela movimentação que houve no santuário celestial. E a partir daí nasce a concepção da igreja adventista, não de uma interpretação como foi feita por Guilherme Mille, 2.300 tardes de manhã de Daniel, como a volta de Jesus, mas como uma movimentação no santuário celestial e o juízo investigativo. É isso aí que nasce, é a partir daí que nasce a concepção da igreja adventista. Pois bem, estamos no século XIX. O século XIX é um século muito importante para a história da humanidade. No mundo laico eles chamam de o século das luzes, porque no alvorecer do século XIX, algumas coisas importantes do ponto de vista da compreensão humana, do fenômeno da existência, começava a aflorar na sociedade daquela época. Já ocorrera a Revolução Francesa. Na Europa já havia acontecido a Revolução Americana e o surgimento da nação americana baseada nos valores da liberdade, principalmente da liberdade religiosa. Havia o sonho naquele tempo de fugir da perseguição religiosa e construir uma nova nação na Nova América, como eles chamavam. No alvorecer do século XIX, no final do século XVIII, houve a invenção do tear. Com a invenção do tear e com a construção das primeiras empresas de produção de bens em massa, houve também na Europa o fechamento dos campos. Não precisava mais da mão de obra artesanal e agrícola para continuar no campo. O feudalismo acabava de ter os seus últimos estertores
escritores, e as populações passaram a viver nas primeiras cidades que se formavam depois daquele período de 1260 anos, Londres, Turim, essas cidades que começaram a se industrializar na Europa. Nesse período surgia também no próprio século XIX a figura emblemática de Karl Marx, tentando construir uma interpretação materialista da história, mostrando a movimentação da história como tendo uma raiz econômica e materialista. É nesse século também que, depois da consolidação dos valores republicanos da Revolução Americana, nós vamos encontrar também lá no solo europeu, no mesmo século XIX, em época diferente, mas contemporâneo, Sigmund Freud, estudando os mistérios da mente humana, tentando entrar dentro daquilo que o homem sempre imaginou, a área privativa de Deus, que é a alma humana. Sigmund Freud trazia uma compreensão do ser humano, da sua psique, da sua alma, uma explicação também científica, porque já havia naquela época se consolidado o método científico de René Descartes e de Francis Bacon. A ciência aflorava, era como se a ciência fosse a resposta para todos os problemas humanos. Surgia naquele momento a anestesia. Esculápio já havia dissecado cadáveres e mostrado para a humanidade os primeiros manuais de anatomia humana. Esse era o século XIX. Surgia na França Hipólito Léon Denis Arrivat, chamado Allan Kardec, estudando os fenômenos da mesa girante e fornecendo as bases do espiritismo moderno. Pois é nesse século, é justamente nesse século que surge o movimento adventista. E o movimento adventista não surge como um movimento meramente religioso, surge como um movimento de pesquisa. Isaac Newton, um grande cientista, também estudou essas coisas que nós estamos aqui estudando hoje. Houve um jesuíta que foi um dos primeiros a estudar sobre a volta de Jesus. Então, esse aflorar de um avivamento espiritual que houve principalmente nos Estados Unidos da América, com suas raízes na Europa, reacendeu a necessidade, a vontade de voltar às Escrituras. E aí vamos para Isaías, porque esse movimento tem que ser um reparador de brechas. De brechas. No século XV vem Lutero, e Lutero faz com que, na reforma protestante, a Bíblia volte a ser a fonte de estudo da verdade. Faz com que todo aquele ritualismo que a igreja cristã até aquele momento trazia, com todas aquelas formalidades que existiam dentro do seio da igreja, se resumisse na interpretação da palavra. O louvor, que era o canto gregoriano, que nós tivemos a oportunidade de ver aqui no JA ontem, era a única forma de expressão musical. E Lutero e os reformadores passam a colocar música sacra, passam a colocar melodia e letra nas melodias que cantavam os camponeses da Alemanha, da França, para que as pessoas pudessem sentir a palavra de Deus e a Bíblia mais perto da história dela. Mas aí ainda tinha brecha, porque o Lutero chamou a atenção para a salvação pela fé e não pelas obras. Mas depois nós vamos encontrar outros reformadores que vêm completando o trabalho de Lutero, porque a reforma é progressiva, a mensagem é progressiva. Em John Wesley nós vamos encontrar o trabalho missionário e a volta da igreja, a compreensão do Espírito Santo e do agir dele na gente. E quando chega no século XVIII, está todo o terreno preparado para os grandes avivamentos que aconteceram principalmente na América. E é aí que surge o
movimento adventista. E o movimento adventista surge e a responsabilidade nossa como um reparador para quê? Para resgatar verdades que haviam sido negligenciadas. Essa é a função nossa, no primeiro momento. Resgatar o quê? Verdades que haviam sido esquecidas. Primeira verdade, o sábado. Resgatar o sábado. Essa é uma verdade que havia sido negligenciada. Outra verdade que havia sido negligenciada, o destino dos mortos. Essa é uma verdade negligenciada. E aí a igreja passa a ser, na realidade, do século XIX para frente, a luz que vai iluminar a nova compreensão do destino humano, a nova compreensão de que será o futuro. E aí a responsabilidade da igreja, porque a igreja nasce não como uma denominação religiosa, mas como um movimento profético, um movimento que anuncia. E nos capítulos que eu li essa semana para fazer essa palestra, ela coloca algumas coisas que são fundamentais que a gente tenha muito cuidado para a gente entender o mundo de hoje. Um dos grandes perigos que nós temos hoje é o misticismo. O que é o misticismo? O misticismo é a busca de Deus, a busca da plenitude, da minha própria forma, com intermediários humanos, e não os intermediários de Deus. Isso é o que caracteriza o misticismo. E aí existem as suas diversas formas de expressão, as suas diversas compreensões da filosofia. Claro, a filosofia, ela foi importante, e ela é importante para a compreensão do fenômeno humano. A gente precisa conhecer filosofia, entender, que é para a gente entender o fenômeno humano. Mas filosofia é especulação. Quando eu fiz a minha tese, aqui até na Universidade Católica, a tese na filosofia não termina com uma conclusão. Se você fizer tese em qualquer outra ciência, termina com uma conclusão. Filosofia não é uma ciência. Quando você termina a tese de filosofia, você tem que terminar a tese com uma pergunta, porque é para continuar a especulação, continuar a busca. Tem as suas vantagens, porque foi ela que garantiu todo esse arcabouço científico que nós vivenciamos hoje. Mas nós não cuidamos de uma coisa, o Espírito de Profecia alerta nas suas obras sobre educação. A gente cuidou de cultivar intelectos, inteligências, e nós esquecemos de cultivar espíritos. Por isso que hoje em dia você consegue cauterizar uma ferida humana sem abrir o corpo, através dos raios laser, e você não consegue matar a fome do menino da periferia da cidade que você mora. Você não consegue escutar a dor humana de quem está do seu lado sofrendo. Então, a expressão mística da busca da divindade, da busca do contato com Deus, que não seja através da oração, do testemunho e da palavra de Deus, é místico. É místico. Isso é uma coisa que está presente no nosso mundo de hoje. Outra coisa é a imortalidade. Claro que nós queremos ser imortal, não é? Todo mundo quer. Isso é bom. É bom. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que Deus pôs a imortalidade no coração do homem. Porque se a gente não quisesse ser imortal, qualquer grande contrariedade, qualquer grande dor moral ia tirar a vida. E a vida é um dom de Deus. Agora, imortalidade só tem em Jesus. Esse é um anúncio que nós precisamos fazer para ele. Imortalidade só tem em Jesus.
Foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz que garantiu que nós pudéssemos ter uma vida eterna. Esse é um dos grandes enganos também que nós temos no tempo de hoje. Outra coisa que também nós temos com muita facilidade nos tempos de hoje são os falsos cristos. Olha que eu não estou falando falso Jesus, não. Falsos cristos. A palavra de Cristo significa o quê? Ungido. Pastor. Pastor não, ungido. Então, falsos cristos são falsos pastores. É quem anuncia um evangelho de R$1,99 que não tem compromisso com o reino de Deus. É quem anuncia um evangelho cheio de bênçãos e de resolução de seus problemas materiais, mas não aprofunda a sua relação com o Criador. É um evangelho baseado em coisas que não faz com que o ser humano se conecte com Deus através da oração e promova uma reforma profunda da sua vida, que só é possível através da santificação. E a santificação é nada mais, nada menos eu deixar que Deus opere na minha vida. Essa é uma das responsabilidades que nós temos. Queridos, qual é a nossa responsabilidade no mundo de hoje? Com essa mensagem, é anunciar ela para o mundo, é falar para as pessoas. Quando eu fiz meu mestrado em filosofia, eu pensei, não, eu agora vou deixar de ser cristão, porque a filosofia ela é ateia, tá bom? Mas não é aquele ateia porque é uma coisa má. Eu fui professor muitos anos de filosofia. A filosofia não é que é uma coisa ruim, não precisa da filosofia. Mas é porque se ela for trabalhar com a existência de Deus, com Deus, aí ela deixa de ser filosofia. Ela passa a ser teologia. E teologia não é especulação, teologia é revelação. É revelação de Deus. Por isso que aí quando eu estudei filosofia, aí foi que eu fiquei cristão. Porque eu vi que a mensagem de um homem que viveu simples, humilde, em Nazaré, que nunca escreveu uma letra, conseguiu revolucionar o mundo. E os grandes especuladores da filosofia moderna são pequenos do ponto de vista humano em relação à mensagem de Jesus. Amém? Então a nossa responsabilidade hoje é levar essa mensagem para as pessoas, para um mundo carente, uma sociedade complexa, que seja capaz de transformar as pessoas, porque essa mensagem transforma. Eu não esqueço nunca, onde eu vou, que eu tenho oportunidade, não esqueço de falar do Neto, né? Do Neto. Existia um casamento que seria mais improvável do que o do Neto com a Stephanie. Hein? O Neto preso, veio para o culto ainda preso. Digamos que se fosse hoje, ele teria vindo de tornozeleira, né? A menina, filha de policial, criada na igreja. É verdade. O Neto não sabia, ele mesmo, você já sabe como é. Eu conheço essa história porque eu acompanhei quando ele veio me falar que queria ser pastor, e era lá em casa que ele ia, que às vezes a gente, entende? Parece que foi ontem. E aquele casamento foi Deus que ajeitou, né? O menino foi estudar fora, a mulher foi junto, teve um momento com aquele, eles são muito unidos. Quem diria naquela época? Será que o pai dela diria isso? É porque isso aqui transforma, gente. Transforma a pessoa. Não existe nenhum livro que seja capaz de transformar o coração humano como a palavra de Deus. Transforma profundamente a vida da gente, sabia? Se você quer realizar os seus sonhos, busque a palavra de Deus. Se você quer superar as tragédias individuais que você carrega, busque a palavra de Deus. E se você quer uma comunhão mais perfeita com Deus a partir desta noite, anuncie essa mensagem. O mundo está precisando ouvir isso lá fora. O mundo está precisando ouvir isso. As pessoas estão precisando ouvir
que tudo não acaba aqui, que todas essas coisas que estão acontecendo no mundo aí fora são sinais, mas são sinais de esperança. E eu acho tão bonito quando é um jovem que anuncia: eu já estou na viagem. Mas quando é um jovem, isso tem uma força muito grande, não é verdade? Quando é um jovem, isso é capaz de arrebentar tudo. Por isso que no grande conflito diz que nos últimos tempos os jovens, as crianças irão fazer esse trabalho, irão fazer essa mensagem. E eu quero encerrar aqui agora essa nossa conversa convidando vocês para assumir um compromisso, não comigo, mas um compromisso com Deus, que você vai ser esse anunciador. Eu quero que você venha aqui para frente. O meu amigo vai fazer aqui um solo musical bem bonito, e nós vamos selar esse compromisso com Deus nessa noite.